O Senado aprovou o projeto de ajuda financeira a estados e municípios, mas mantém parte do congelamento de salários de funcionários públicos. Acompanhe com a Letícia Santini. O Congresso promulga hoje a PEC do Orçamento de Guerra, que separa os gastos com a pandemia das demais despesas da União até o final do ano. Entre outros pontos, a proposta permite contratações temporárias e autoriza o Banco Central a comprar títulos públicos e privados para injetar recursos na economia. O texto dispensa o Poder Executivo de cumprir a chamada regra de ouro, que proíbe a realização de operações de crédito com valor superior às despesas de capital. As medidas vão valer enquanto vigorar o decreto de calamidade pública por causa do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou, por unanimidade, a ajuda financeira de 60 bilhões de reais da União a estados e municípios por 4 meses. Os senadores rejeitaram a mudança no critério de distribuição dos recursos aprovada pela Câmara, mas mantiveram parte do congelamento dos salários de todos os funcionários públicos como contrapartida aos gastos. Ficaram de fora dessa regra profissionais da saúde, da segurança pública e das Forças Armadas, servidores da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, trabalhadores da educação pública, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, dos serviços funerários e da assistência social. Relator do texto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não quis incluir neste grupo os policiais legislativos. Quem seria eu, o responsável por prejudicar os servidores públicos do Brasil? Jamais pensei e planejei prejudicar de qualquer maneira o servidor público. O que nós estamos pedindo é uma colaboração, uma contribuição, uma participação. O pacote suspende as dívidas de estados e municípios este ano, além dos concursos homologados até 20 de março em todo o território nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou que tenha havido qualquer disputa de protagonismo com o Senado. Foi uma grande vitória do Parlamento, da Câmara, do Senado. Em relação ao valor, tivemos 100% de convergência por um período de 4 meses. E tivemos uma divergência na forma de distribuição, que não é o maior problema. Então, como não é o maior problema, nós entendemos que era melhor trabalhar o texto do Senado do que ficar fazendo um ping-pong de textos, o que resultaria num atraso na possibilidade de sanção e, a partir daí, da possibilidade da transferência desses recursos para os estados e os municípios brasileiros. Maia disse ainda que o congelamento de salários de servidores é uma sinalização positiva, apesar de a economia estimada ficar abaixo do previsto pelo governo. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que discute os impactos do plano logo mais com o ministro da Economia, Paulo Guedes.